Bom, o nosso trabalho, ele vai abordar o tema As Famílias dos Surdos. E o nosso trabalho foi baseado no artigo de Ana Cristina Guarinello e Cristina Broglia, Feitosa de Lacerda, e uma entrevista que fizemos com a Márcia, que é esposa do Wilson, e o Wilson, ele é surdo. Na família, né, que é a base do desenvolvimento da criança. E é nela que a criança tem acesso à primeira língua dela, né? No caso, é a língua dos pais. Segundo por ver, quando os pais ouvintes descobrem que as crianças é surda, ela pode romper a interação que existe entre pais e filhos. Conti, ele traz que essa ruptura, ela pode trazer marcas na relação da criança com seus pais. E se persistir, né, por muito tempo, essa ruptura, ela pode afetar o desenvolvimento emocional e as habilidades da criança. Alguns pesquisadores, eles trazem que quando as crianças, ela é surda e os pais são surdos também, ela tem acesso muito cedo com a língua de sinais. E isso melhora seu desenvolvimento, né? Tanto emocional quanto as habilidades de comunicação da criança surda. Agora, já as crianças que são surdas e os pais são ouvintes, elas não têm acesso a essa língua de sinais, ela tem acesso à língua oral. E isso dificulta o seu desempenho acadêmico, né? O seu desempenho psicológico. E as crianças surdas, né? Afeta mais do que quando as crianças ouvem. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma entrevista que foi feita com 5 mães, né, de 4 crianças com surdez profunda, né. Essa entrevista foi realizada com essas mães, né, para que elas pudessem relatar, né, como foi a aceitação, né, da língua Libras, né, no seu ambiente familiar, né. E 2 mães, né, responderam, né, elas demonstraram, tipo assim, uma certa não aceitação, né, da surdez da filha. De acordo com uma delas falou que não aceitava, né, a filha dela falar somente com os dedos. Ela queria que a filha, né, falasse, né, conversasse. E a outra não citou que não aceitou, né, a surdez da filha, que foi muito difícil para ela, né, poder, tipo assim, aceitar, né, conviver, né, com, tipo assim, por ela ser ouvinte, a filha, né, ser surda, para ela não foi fácil. E aí ela falou que ela não aceitou muito bem. E só depois de uma conversa que ela teve com uma outra mãe, né, que aconselhou ela, né, que conversou com ela direitinho e explicou ela, né, aí ela falou que ela aceitou, por mais que ela queresse que a filha dela falasse, né, conversasse, ela falou que depois dessa conversa, né, que ajudou ela muito, e aí ela aceitou. De acordo com Mara Lima e Distler, pode subir, Edson. É crucial o trabalho reflexivo, perspectivo e estimulante, pois contribui na aceitação e ajuda principalmente no relacionamento entre os pais e filhos. Quadros 97 aborda que é importante o conhecimento de Libras e também de programas, né, jogos, brincadeiras e discussões sobre o dia a dia, né, para a motivação da aprendizagem dos familiares, né, porque muitos pais têm o problema de não aceitar, né, a surdez dos filhos, e por quererem deixar o desejo de ouvir a criança falar, né, os dominar, acaba que isso prejudica, né,
como eles não aceitam a surdez da criança, né, ele, ao querer ver a criança falar, né, ouvir a criança falar, isso prejudica o desenvolvimento da criança, né, afetando o relacionamento entre pais e filhos. Pronto, Lietes, essa parte de... Dando continuidade, né, o que as colegas apresentaram aí, vou estar falando a importância, né, dos grupos familiares com pessoas surdas. A importância dos pais frequentarem e participar dos grupos familiares de surdo. Ou seja, é de suma importância essa participação dos pais, né, que têm crianças ou adultos com surdez, nesses grupos, onde vai estar vários especialistas e várias famílias também que vai estar com as mesmas dificuldades. Ali, eles podem estar tirando suas dúvidas, ampliando seus conhecimentos e levando as suas dificuldades do dia a dia para esse grupo familiar. A diferença de interação e comunicação dos surdos quando crianças com a dos outros surdos adultos. No relatos, as mães, elas abordam que quando a criança é surda, ela tem mais desenvolvimento na interação com ela, ou seja, através da criança mostrar, né, com seu tato, pegar, tocar alguma coisa que ela está querendo. Se ela quiser tomar uma água, ela vai lá, vai mostrar que ela quer a água, é diferente com o adulto, pois o adulto, para ter essa comunicação com os sentidos com ele, é mais dificultoso. Aí já entra a língua de Libras de sinais. A importância do apoio e conhecimento da família para o desenvolvimento do surdo. Aqui podemos, né, trazer uma breve reflexão de como, né, nós devemos estar ampliando os nossos conhecimentos como os futuros educadores e educadoras, né, para a gente estar relacionando nosso dia a dia numa sala de aula, até porque temos, né, pessoas no nosso âmbito familiar que têm causa de surdez, de estar desenvolvendo esse conhecimento para a gente diminuir, né, mais esse número de preconceito que temos em questão da surdez. Então, os grupos familiares é muito importante essa interação, essa comunicação e esse debate, onde eles abordam as suas dificuldades. Bom, como a Maria do Carmo adiantou para a gente, o nosso grupo realizou uma pesquisa com a Márcia. Ela é ouvinte e era casada com o Wilson. E o Wilson, ele é surdo. Então, nessa entrevista, ela fala um pouco para a gente como é o convívio dela com o Wilson, como é que eles desenvolveram a comunicação deles, um pouco sobre os cuidados que ela acha importante de ter com o surdo, os principais desafios que eles enfrentaram, como foi os estudos do Wilson, se ele sofre algum tipo de preconceito, como que foi a inserção dele no mundo de trabalho e a sua formação. A primeira pergunta que a gente fez para eles foi, para a Márcia, né? Como é para você conviver com uma pessoa surda? Aí a Márcia respondeu, é uma experiência cheia de aprendizados. Antes de conhecer meu marido, tinha feito um curso sobre surdez, cultura surda e aprendi Libras. Ficamos convivendo por 2 anos como amigos. Aprendi a perceber as diferenças na cosmovisão de alguém que não convive com o som e como se adapta a uma sociedade auditiva. Já estamos juntos há 24 anos e ainda estou aprendendo como o surdo percebe a realidade. Pode passar, por favor. A segunda pergunta. Como desenvolver a comunicação entre vocês e como é essa comunicação?
Aí a Márcia disse: sempre usamos a Libras como comunicação, e sou intérprete dele nas ocasiões onde as pessoas não sabem Libras. Então, pessoal, a terceira pergunta que foi feita para a Márcia foi: quais são os cuidados que se deve ter com a pessoa surda? Devemos saber, e ela respondeu, devemos saber como ele se comunica. Alguns conseguem ler lábios e falam, outros se comunicam por português escrito e muitos em libras. Devemos sempre que possível trazer uma referência visual, gestual, mímicas para o entendimento ficar mais claro. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado na hora que de se comunicar com uma pessoa surda, porque ela normalmente ela lê os seus movimentos, seus gestos, tem alguns que conseguem fazer leitura labial. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem na hora de se comunicar com o surdo. E quando perguntamos para ela quais foram os maiores desafios, ela falou que a comunicação e o entendimento e a visão que os outros têm sobre eles é bem complicada, né? Oi, boa noite. Meu nome Sa não Sa Mu É U. Já a quinta pergunta que fizemos à Márcia, né? A gente indaga o seguinte: sabe como foi os estudos do seu marido nos anos iniciais da escola e como foi depois? Aí a Márcia responde, né? Que o Wilson estudou na APAE, né? E frequentou também a escola regular pelo menos até os 11 anos, né? Segundo ele sempre era reprovado, né? E passou pela escola, mas ele informa que ela informa que pouco, né, aprendeu e pouco adquiriu os conhecimentos, né, na escola. E o que aprendeu, né, de 1 aos 4 anos foi ensinado em casa pela mãe dele, né, que ficava de frente para ele e pacientemente fazia ler os lábios e ensinar a escrever, né. E o slide seguinte, né, uma outra professora, né, que ele teve, aprendia com a mãe dele e o acompanhava melhor nos estudos, né? E depois disso ele saiu, né, da escola, indo procura de trabalho, e só depois, quando ele estava na vida adulta, né, quando um grupo de amigos ouvintes fizeram uma escola de interpretação em Libras, ele concluiu o semestre, né, na escola. Aí já uma sexta pergunta que a gente fez para Márcia, né, a gente indagou o seguinte, né, se o Wilson e eles, né, e o casal já sofreram ou sofrem preconceito, né. Aí ela fala que sim, né, sempre acontece, a sociedade não tem conhecimento da surdez, das possibilidades do surdo, e sem pautas, né, no senso comum, né, fica difícil. Pensa que é um absurdo o marido ter carteira de motorista e ser professor, mesmo ele sendo surdo, né?
Aí que a gente vê o preconceito, né, na nossa sociedade. Finishing. Então, a sétima pergunta foi feita para a Márcia. Foi difícil para seu marido entrar no mercado de trabalho? Poderia falar um pouco? Então, ela respondeu a seguinte: desde novo, a mãe propôs uma gráfica que o ensinasse o serviço. Ela quem pagava o salário para ele. Daí ele ficou assim até ter aprendido a função depois de contratado. Ele conta que tinha amigo no trabalho, que avisava das comunicações do chefe. No entanto, sofria muito por não conseguir turmar a ser surpreendido com algumas decisões que fazia e esquecia que ele não ouvia. Então, aí foi, assim, importante, porque esses amigos dele, né, já tinham, assim, um certo conhecimento da Libra. Porque poucas pessoas estudam Libra, né? Então, aí foi muito importante para ele que teve esses amigos dele que ajudou ele. E a oitava pergunta: qual a formação de vocês? Temos mestrado em educação e nos formamos em pedagogia. Bom, agora nós vamos assistir um vídeo, né? Cujo tema é Surdos que Sente, é uma conscientização especial ao Dia do Surdo. E logo depois irei partilhar um pouquinho aqui com vocês.
Já imaginou como você se sentiria numa situação como essas? Relatos como esses acontecem todos os dias, mas ainda temos tempo de mudar isso. A vida diária de uma pessoa surda é ser resistência. E para ocupar o nosso lugar na sociedade, ter visibilidade para nossa língua e cultura, nessa luta, a energia não pode ter limites. Todos vivemos na mesma sociedade. E por isso a palavra empatia é importantíssima e muda tudo para melhor. Sejam resistência. O futuro se constrói agora. Bom, logo no início do vídeo, né, a gente observa a exclusão dos surdos na sociedade, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente escolar. E no vídeo ainda ressalta também a importância da Libras no cotidiano dos surdos, né? E traz para a gente a conscientização da inclusão deles na sociedade também. E ao realizar esse trabalho, né, nós compreendemos que através da inclusão que podemos formar uma grande família.